Olá pessoal, seja bem-vindo novamente. Vamos aí conversar. Sempre às segundas-feiras, a gente mais ou menos aí 8 da noite eu solto esse vídeo para você que é membro aqui do canal, para a gente aprofundar aí na reflexão sobre a oração na vida pessoal. Nós estamos partindo essa reflexão do Catecismo da Igreja Católica. Então, uma fonte segura e a gente retoma aí as nossas reflexões, meditações que nós aprendemos, né, ao longo do tempo, que nós às vezes esquecemos, né? Então é preciso aí a gente retomar e a gente vai ver a riqueza disso. Então, esse é o terceiro momento que nós fazemos, terceiro vídeo, para fazer parte desse conjunto aí de aulas de meditações a partir do Catecismo da Igreja Católica sobre a oração. Bom, estamos aí no número 2566. Então, esse ponto é sobre a revelação da oração. Desculpa que eu tô aqui meio engasgado, né? Vamos lá, então. Bom, o homem anda à procura de Deus. É interessante observar o seguinte, né? Por mais que o homem e a mulher se esqueça de Deus, muitas vezes, ele ainda traz dentro de si como que aquela semente, porque nós fomos criados à imagem de Deus, né? Então, dentro de nós existe uma sede de Deus. Deus colocou em nós a possibilidade de encontrá-lo, né? Isso tem que ficar bem claro, porque isso já é da nossa criação. Então, Deus chama todos os seres do nada à existência, coroado de glória e esplendor. Então, o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Então, aqui o catecismo retomando aí algumas passagens dos Salmos, né? Mesmo depois do pecado ter perdido a semelhança com Deus, o homem continua a ser a imagem do seu Criador. Gente, aqui é uma coisa muito importante. Nós não fomos criados maus, né? Algumas pessoas falam assim, eu tenho um mau caráter, eu não sei o quê. Gente, calma, muita calma nessa hora. Sim, nós temos nosso orgulho devido ao pecado, né, a ferida do pecado em nós, mas Deus nos criou bom, nós temos a capacidade de voltar para Deus, aí auxiliado com a graça, né, com sua graça, que é o próprio Cristo Jesus. Então, mesmo depois de ter perdido, o homem continua sendo essa imagem. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Então, esse desejo de Deus já é aquela semente, né, que foi lançada, vamos dizer assim, não é semente lançada, essa imagem talvez não seja adequada. É, é parte da nossa constituição esse desejo de Deus, né? Só que a gente esquece, né, devido às preocupações do mundo, ao egoísmo que aí está presente. Todas as religiões testemunham essa busca essencial do homem. O homem não quer ficar parado, ele quer encontrar Deus, né? Por mais que não saiba disso, eu falo, mas Frei, como assim? Se o homem não sabe que busca Deus, é porque ele adentra em buscas errôneas. Vai buscar o poder, vai buscar o êxtase, a felicidade nas drogas, na bebida. Às vezes tenta projetar Deus na outra pessoa, né? Aí, a partir de um amor aí platônico, um amor que espera demais do outro, né? Do companheiro, da companheira, e projeta Deus. E tem gente que faz do próprio estômago Deus. Carl Gustav Jung dizia sobre isso, né? Quando o homem esquece da transcendência, até o seu estômago, né? A comida pode se transformar um Deus para ele. Ou seja, ele continua buscando Deus, né? que é o único que pode preenchê-lo. Só que ele não sabe, aí tenta procurar em outras coisas. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que está nas drogas ou nos vícios aí em geral, a gente não deve julgar assim, porque claro que ele está numa situação que está fazendo mal para ele mesmo, mas o que move isso é uma busca desesperada por algo que pode preenchê-lo. E esse único algo é Deus, né? Mas é Deus que primeiro chama o homem, porque ele assim o fez, né? Então, desde o início, fez homem e mulher à sua imagem.
Muito embora o homem se esqueça do seu Criador ou se esconda da sua face, lembrar de Adão que escondeu de Deus, né, no jardim. Corra atrás dos ídolos, aí o dinheiro, o poder, ou acuse a divindade de o ter abandonado. Isso aqui é bem comum até no meio, né, às vezes cristão, de não entendimento. O Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada pessoa ao misterioso encontro da oração. Na oração é sempre o amor de Deus, fiel a dar o primeiro passo. Sim, né? A gente fala, mas eu estou buscando a Deus. Quando isso desperta em você, porque já é a ação do Espírito em você. Então é Ele primeiro que te chamou, né? E te desperta. O passo mesmo, a oração surge como um apelo recíproco, um drama de aliança. Através das palavras e dos atos, este drama compromete o coração e manifesta-se ao longo de toda a história da salvação. Então a oração não é simplesmente oração mental, racional, né? Aqui vamos lembrar de Thomas Merton, que foi esse grande monge trapista, né? A oração é principalmente brotada, ela surge do coração. O que seria o coração? Essa centralidade mais profunda do ser humano, esses desejos mais autênticos, e aí que surge, né, o desejo de Deus e a sua busca. Bom, o catecismo ele vai aí procurar as fontes dessa oração e nada mais, né, próprio do que buscar na Sagrada Escritura, o Antigo Testamento. Vamos ver então algumas coisas, né? A revelação da oração no Antigo Testamento escreve-se entre a queda e o elevar-se do homem, entre o doloroso chamamento de Deus pelos seus primeiros filhos. Onde estás? Nessa pergunta para Adão, né? Onde estás, Adão? Né? E Adão vai responder, fiquei com medo e escondi-me, né? Por que fizeste isto? E a resposta do Filho único ao entrar neste mundo, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, tem o Adão primeiro, né? A imagem da humanidade, tem esse Adão segundo, que é o que a gente chama de Adão. Mas como assim chamar Cristo de Adão? Calma, gente, muita calma. É um jeito de dizer que agora, novamente, nós temos o quê? Um legítimo Adão, né? No sentido, um homem que abre novamente as portas para o reino. E esse homem é o próprio Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então é o novo Adão, ou seja, uma nova geração, é uma nova humanidade agora criada, recriada no seu Cristo. O recriado aqui é um modo de dizer, tá, gente? Não é que se destruiu tudo, né? Mas quando é recriada, a possibilidade dessa recriação. E essa resposta, eu vim fazer sua vontade, diferente de Adão, né, que esconde. Cristo se revela. A oração está assim ligada à história dos homens. E o que é? É a relação com Deus nos acontecimentos da história. Então a gente não pode esquecer, a oração ela não foge da história, do dia a dia, do mundo, tá, gente? Ela não foge. Ela assume todas as dificuldades que tem nela. Mesmo o eremita, o monge que vai para o mosteiro, ele não nega o mundo. Isso aqui é uma coisa muito importante nas nossas orações, gente. Porque se nós pensamos que estamos bem na oração, porque eu estou cultivando uma intimidade com o Senhor, mas eu esqueço das outras pessoas, do sofrimento do mundo, da humanidade que é amada por Deus, né? Toda a humanidade é amada por Deus. E se eu não participo desse processo de salvação, né? Se eu não trago em minhas orações também o desejo de rezar, de interceder, né, por essa humanidade. E aí transbordando no dia a dia, nas práticas de obras de misericórdia, né? Se eu esqueço disso, a minha oração ela se torna estéril, dá frutos secos, né? Não é vigorosa, ela passa a ser assim uma oração egoísta, né? Que tem a gente como centro. Então é preciso a gente entender a oração como essa relação com a história, né? Eu conheço muitos paroquianos e aqui que vocês são membros do canal,
Conheço alguns de vocês e sei aí de alguns de vocês que rezam, né? Rezam bastante pelas pessoas, pelo mundo, pela família. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Ali você bota a sua intenção no início e depois vai contemplar os mistérios de Deus, né? E os desafios, claro, né? Tem um pensador aí, um mestre da espiritualidade, eu agora esqueci se é o Henry Nouwen ou se é um outro, que vai dizer assim, né? Se uma pessoa ela diz ser cristã, íntima de Deus, procura ser íntima de Deus, mas nunca recordou da tragédia, das dores, dos sofrimentos do mundo, ela não entendeu a paixão de Cristo, né? Então vamos lembrar disso, tá? Porque é na paixão que ela vai perceber o tanto que é necessário essa misericórdia do Senhor e o quanto é necessário lembrar que esse sofrimento de Cristo se repete em tantos sofrimentos da vida das pessoas, né, hoje. Em guerras, crianças morrendo, né, mulheres, homens jovens morrendo nas guerras, os abandonos, né, o sofrimento, o desespero, tudo isso, né, está aí neste mundo. A criação, fonte da oração. Antes de mais, é a partir das realidades da criação que a oração se vive. Os 9 primeiros capítulos de Gênesis descrevem esta relação com Deus como a oferta das primeiras crias do rebanho por Abel. Lembra de Abel oferecendo, né, a melhor cria, né, como invocação do nome divino por Enoque, por exemplo, como caminhada com Deus. A oferenda de Noé é agradável a Deus, que o abençoa, e através dele abençoa toda a criação, porque o seu coração é justo e íntegro. Também ele anda com Deus. Noé, esta qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. Lembrei de uma coisa aqui importante, vocês percebem que a oração ela envolve toda a vida da pessoa. Então envolve gestos, envolve ritos. Esses dias eu estava meditando assim, né? Porque a gente chama de oração às vezes simplesmente quando a gente está parado assim, né? Às vezes lendo a Bíblia, rezando o rosário, meditando algum mistério aí do Senhor. E a gente esquece dos gestos, né? Que isso também é oração. Quando você chega na igreja ou diante de uma imagem, você faz a reverência, ou quando você faz juniflexão, né? Diante do Santíssimo. Esses gestos são orações, né? Porque nós rezamos com tudo que nós somos, corpo, espírito, alma, né? Então é muito importante, por isso que a gente não pode perder nesses gestos. Por exemplo, o gesto, um comportamento, né? Sair de casa no domingo, né? Arrumar. Quando você está arrumando para ir na missa, está chegando ali perto do horário, você está já ali uns minutos antes, já saindo de casa, você já está em oração, porque o seu corpo, né? O seu espírito te move, o seu corpo te auxilia, né? Para chegar até a igreja. Quando você na sua casa está na cozinha fazendo alguma coisa, ali termina, e aí agora é o meu momento de oração, e vai ali até a sua mesa, ou vai até seu oratório. E esse processo de ir, de mexer o corpo, né, de direcionar o corpo para aquele momento, já é oração. Né? O seu corpo está respondendo isso. Né? E aí, claro, na celebração eucarística, todos os gestos, né? O cantar, o levantar as mãos, o ficar em silêncio, o ajoelhar-se, tudo isso é oração. Então, essa oração que é vivida, né? Na sua aliança indefectível com os seres vivos, Deus está sempre a chamar os homens para lhe rezarem. Deus quer dialogar, quer escutar-nos e quer falar ao nosso coração. Mas é sobretudo a partir do nosso pai Abraão que a oração se revela no Antigo Testamento. Então vamos ver isso? A promessa e a oração da fé. Quando Deus o chama, Abraão parte como o Senhor lhe tinha mandado. Lembra do gesto que eu falei agora? O seu coração está completamente submetido à palavra, ele obedece. Lembra aí a palavra coração? De novo aparece. A escuta do coração que se decide em conformidade com Deus é essencial à oração.
Então é mais coração do que cabeça, gente. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes fica muito aqui na cabeça, né? Mas o principal é o coração. Deus quer o coração, a centralidade, né, do ser humano. A escuta do coração que se decide em conformidade com Deus é essencial. As palavras têm um valor relativo. Às vezes eu posso dizer, né? Santa Teresa Ávila vai dizer: se eu rezo, mas não sei a quem eu estou falando, ou seja, se eu esqueço com quem que eu estou falando, isso pode acontecer, e às vezes acontece na nossa vida quando a gente está rezando. Então eu não estou rezando, né? Essa oração ela meio, não tô falando que não há distração. Sim, existe, é normal para você e para mim. Mas se eu esqueço com quem está falando, né? Às vezes a gente pode distrair tanto que eu posso rezar um texto todo sem saber com quem que eu estou falando, né? Ou meditando e não perceber. Meditando não, né? Esquecer que eu estou meditando e deixar que a fantasia louca da casa tome conta. Mas a oração de Abraão exprime-se antes de mais em atos. Homem de silêncio, constrói em cada etapa um altar ao Senhor. Só mais tarde é que parece a sua primeira oração por palavras. Isso é muito interessante para nós, porque nós somos faladores, né? Nós temos uma verborragia, que é né, hemorragia de palavras, né? De reza e fala, e fala, e fala, e fala, né? Presta atenção que eu não estou dizendo que a gente não tem que falar e nem rezar com a boca, né? Nem com o pensamento, tem também. Mas só que às vezes é só isso. Isso é um grande problema. Não, é lógico que nós vamos falar na hora da súplica, na hora do louvor, na hora do agradecimento, estando juntos ou sozinhos. Mas a gente também precisa fazer atos, homem de silêncio. Só mais tarde é que aparece a sua primeira oração em palavra, uma queixa velada que lembra a Deus as suas promessas que não parecem cumprir-se. Então, esse queixar, freio o queixo com Deus. Gente, é do coração humano, né? Deus não despreza nada que vem do coração humano se é verdadeiro. Se é dor, expressa dor. Se é sofrimento, expressa sofrimento. Se é alegria, também, né? Então, ou seja, expressar. Mesmo que seja uma queixa, mesmo que a gente não está entendendo, mesmo que seja uma queixa, que depois de um tempo a gente vai entender assim, nossa, como eu fui imaturo me queixar com Deus daquele jeito. Mas Deus acolhe, Deus entende esse processo, né? E é preciso a gente falar. Algumas pessoas, eu não falo nada não, porque Deus já sabe tudo. Não é assim, gente, não funciona assim, né? A gente tem que falar na humildade, mesmo queixando. Porque se a gente queixa na humildade, a gente vai falar, a gente vai pensar assim. A gente fala com o coração e a gente reconhece que a gente pode não estar entendendo, né? Sempre quando a gente reza assim, no final a gente fala assim, me ajuda, me dá força, me ajuda para entender, né? Ou me ajuda a passar esse momento que eu estou passando por sofrimento ou coisa parecida. Então isso é importante, né? Assim nos parece desde o princípio um dos aspectos do drama da oração, a prova da fé na fidelidade de Deus. Gente, às vezes eu peço desculpa para vocês que eu estou aqui no espanhol no dia a dia, né? Aprendendo espanhol cada dia, e rezo o espanhol aqui nas missas, e às vezes eu começo a confundir, né? Aqui na hora que eu estou falando com vocês vão me perdoando. Então, uma coisa interessante, né? Que na caminhada de oração tem provas, tem momentos de deserto, momento que eu não sinto nada, momentos de vazios, né? Mas permanece, né? Permanece ali, na espera do Senhor, na espera da graça. Porque às vezes vale mais, como diz o Thomas Merton, vale mais uma oração feita na luta da concentração, na luta do voltar o pensamento e o coração para Deus, do que às vezes na alegria, quando a gente está, nossa, que aquela oração foi maravilhosa, né? Porque na oração da luta, de manter ali mais concentrado, a gente está dedicando, né? Sem ganhar nada em troca. E lá na hora da consolação, né? Tá bom, tá tranquilo, né? Então pode ser, pode não, né? Thomas Merton vai lembrar que essa oração do esforço tem mais valor.
Tendo acreditado em Deus, Abraão caminha na sua presença e em aliança com ele. O patriarca está pronto para acolher na sua tenda o hóspede misterioso. Acolher em sua tenda o hóspede misterioso. A gente pode dizer acolher no nosso coração o hóspede misterioso. É a admirável hospitalidade de Mambré, prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa. Então, na tenda de Abraão, hospitalidade de Abraão, um coração aberto, né, nesse acolhimento. Então, ele acolhe esse hóspede misterioso. Desde então, tendo-lhe Deus confiado o seu desígnio, o coração de Abraão fica em sintonia com a compaixão de seu Senhor pelos homens e ousa interceder por eles com uma confiança audaciosa. Isso aqui é muito interessante, a gente precisava meditar mais sobre isso. Eu não sei vocês, né? Talvez eu falo mais por mim, mas por mim, assim, na minha reflexão, mas atinge todos nós. Será que a gente realmente está preocupado em interceder por todos, por todo mundo, por todas as pessoas? Ou não? Ou eu estou preocupado somente com minha intimidade com Deus, com essa minha salvação? Então, é hora da gente pensar isso, né? Como intercessores, né, da misericórdia do Senhor para com o mundo. Como uma última purificação de sua fé, é pedido ao depositário da promessa que sacrifique o seu filho que Deus lhe deu. Lembra dessa passagem, né? Gênesis aí 22. A sua fé não vacila, Deus proverá quanto ao cordeiro para o holocausto. Veja esse trecho de Gênesis 22, 8. Deus proverá quanto ao cordeiro para o holocausto. Isso aqui é uma prefiguração, né? Porque a gente chama de prefiguração aquelas imagens antigas que depois compreendemos a partir de Cristo, né? Aqui já estava os sinais, né? As imagens que viria a acontecer no futuro. E olhando para o passado, nós ressignificamos e damos sentido, né, a isto. Então, quem é o cordeiro que será providenciado? É o próprio Cristo. Porque Deus, pensava ele, é capaz até de ressuscitar os mortos. E quanto mais providenciar um cordeiro. E assim o Pai dos crentes conformou-se com a semelhança do Pai, que não poupará o seu próprio filho, mas o entregará por nós. Então aí Abraão, né, como essa imagem do Pai, né, de Deus Pai. A oração restaura o homem na semelhança com Deus e fala o participante no poder do amor de Deus que salva a multidão. Então, essa paixão do Senhor por nós, essa paixão do Senhor por nós, esse desejo de Deus por nós. Deveríamos meditar mais sobre isso, né, e deixar que nosso coração seja preenchido por essa certeza. Deus renova a sua promessa em Jacó, o antepassado das 12 tribos de Israel. Antes de enfrentar o seu irmão Esaú, ele luta durante uma noite inteira com alguém, um ser misterioso que se nega a revelar o seu nome, mas que o abençoa antes de o deixar ao raiar da aurora. Então, esse ser misterioso sempre foi interpretado como esse anjo, né? O anjo é a manifestação própria de Deus, né? Então, são os enviados de Deus, mas é a própria manifestação de Deus nesses seres angélicos. E é interessante porque nós também, às vezes, lutamos com Deus. Não, falei, que é isso? Eu não vou brigar com Deus. Gente, vamos entender isso como um modo de dizer, né? É um modo de falar desse nosso aproximar deste Deus que ao mesmo tempo é próximo, está cerca de nós e ao mesmo tempo é misterioso. Esse hóspede misterioso que Abraão acolheu, né? Um ser misterioso que abençoa. A tradição espiritual da igreja divisou nesta narrativa o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança.
Então a gente tem que entender que no processo de oração é preciso a perseverança. Se a gente sempre procurar o agradável na oração, a gente vai ficar mudando a oração, a gente vai ficar. é, não estou dizendo que não pode mudar a oração, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não correr atrás de modismos, né? Então, estão vendo aí uma oração que é assim, estão fazendo isso agora, estão fazendo aquilo, né? Não, gente, calma. A gente precisa aí participar da oração eucarística, da missa, rezar o nosso rosário, o nosso terço, meditar a palavra de Deus, né? Algumas pessoas rezam os salmos. É isso, né? E aí viver a caridade no dia a dia. Hum? Então, vida de oração tem a perseverança, gente, tem luta, né? Tem perseverança, nós somos chamados a continuar mesmo na aridez, mesmo não sentindo nada, gente. Se formos rezar só porque sentimos, chega um momento que não dá mais, né? A gente tem que entender isso. E às vezes é quando não estamos sentindo nada é que a nossa fé vai amadurecer, ela é provada, ela é testada, né? Então vamos lembrar disso, tá? Bom, gente, isso mais um trecho das nossas reflexões. Estamos aí sempre nas segundas-feiras, aí o horário do Brasil, né? De Brasília, para a gente meditar um pouco aí sobre a vida de oração. E sempre deixando aqui para vocês que são membros do canal, né? Essas meditações, tá bom? Abraço, espero que tenha ajudado vocês, né, mais um pouquinho. Nós vamos continuar, falamos de Abraão, de Noé, de Abraão, e aí no próximo encontro nós vamos falar de Moisés e a oração do mediador, tá bom? Vamos assim e outras coisas também vamos falar. Sempre trazendo o exemplo de Santa Teresa, Thomas Merton, né, São Francisco de Assis, para ajudar a nossa reflexão. Gente, abraço com Deus, nos vemos e chama outras pessoas para participar conosco, tá? Fala, ó, o Frei Edson está fazendo, né? E vai ser bom para a gente meditar juntos, ok? Abraço, nos vemos.